Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz da parte de Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero conversar com você a respeito de um tema que é construindo para a eternidade. Então, quero que você abra em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 8 até o verso 10, e diz assim: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá firmes sobre os alicerces. Amém? Então, falando sobre construção, Pedro aqui no final ele vai falar que Deus ele nos dá força e nos colocará firmes, ou nos coloca firmes sobre alicerces. Nós estamos passando por um processo de construção. E todo processo de construção ele tem um tempo determinado de avaliação, levantamento de valores, e depois de avaliarmos todos esses processos, aí nós damos início de fato à obra. Lucas, no capítulo 14, do verso 28 ao 30, ele vai dizer assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Nós somos esse construtor. Todos nós somos construtores. Nós estamos em um processo de construção. O nosso caráter, a nossa personalidade em Cristo está sendo construída, está sendo forjada dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. E o mais interessante e o que nos causa um alerta é que nós precisamos sentar, avaliar a nossa vida de cristão, avaliar o evangelho no qual nós estamos vivendo ou estamos praticando, pondo em prática, porque se nós não conseguirmos, irmãos, construirmos uma base fortalecida desse evangelho de graça em nossas vidas, nós não iremos completar essa obra. E Lucas vai dizer que existem pessoas nos observando, existem pessoas olhando para nós e vendo o que nós estamos construindo em Cristo. Quais são as bases do evangelho que nós estamos levantando em nossas vidas? E essas pessoas não estão nos observando para tecer uma crítica positiva. Elas nos olham da parte das trevas para fazer considerações negativas ao nosso respeito. Porque se nós não conseguirmos colocar em prática, em pauta, um evangelho fortalecido, edificado na graça de Deus, elas irão rir de nós, olharão para nós e estarão dizendo o seguinte: olha, eles estão construindo, mas estão longe de levantarem uma torre edificada em Deus. Agora, nisso tudo, existem dois elementos que nós precisamos prestar muita atenção. O primeiro deles é que João, no capítulo 14, vai dizer que já há uma habitação. As Escrituras mencionam que na casa de meu Pai há muitas moradas. Já existe um local para nós habitarmos. O capítulo 14, do verso 1 ao 3 de João nos diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim,
para que vocês estejam aonde eu estiver. Fato, já há uma morada. João vai dizer que na casa de meu pai há muitos aposentos. Então há uma possibilidade enorme, tremenda, de muitas pessoas estarem morando com Deus, estarem estabelecidos com o Senhor, nessa nova morada, nessa nova Jerusalém que descerá do céu para nós habitarmos. E no fim do verso 3, Jesus ele diz assim, olha, eu voltarei e os levarei para mim. Jesus está fortalecendo, edificando, preparando esse alicerce dessa construção. Ele diz o seguinte, olha, transcrevendo, vocês estão construindo essa base sólida em terreno rochoso, firme, esse evangelho na vida de vocês. Mas saibam que aquilo que vocês estão construindo terrenamente, eu voltarei e os levarei para uma habitação eterna. Então essa é a proposta, já há um lugar, já há uma habitação. O que nós estamos fazendo aqui, o que a palavra propõe na primeira carta de Pedro é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês estão aqui nessa terra ainda como peregrinos, como passageiros. Mas eu quero que vocês saibam, a construção que aqui vocês estão fazendo não é para esse mundo. Vocês estão construindo a casa, a habitação para a morada de Deus. E essa habitação ela precisa ter bases sólidas. E essas bases sólidas, elas precisam estar fundamentadas no Evangelho, na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Essa é a grande verdade. E a segunda consideração que eu quero fazer é que existem condições para nós estarmos nesse lugar preparado por Jesus. Agora sim, eu quero ler de novo 1 Pedro capítulo 5, o final. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá firmes sobre o alicerce. Existe, irmãos, uma tríade elementar nisso que Pedro está falando, nisso que Pedro menciona. Ele fala a respeito de restauração, confirmação e firme alicerce. Para nós construirmos, levantarmos o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo em nós, nessa casa, nessa habitação que sou eu e você, nós estamos preparando a habitação para a presença de Deus em nós dia após dia. Porque o Senhor ele não pode habitar em um templo sujo, imundo. E para isso nós limpamos, nós edificamos, nós fortalecemos os alicerces em nós dia após dia. Só assim nós podemos ser uma habitação para a morada do Deus Todo-Poderoso. Porque hoje o Senhor ele não habita mais em templos feitos por mãos. Nós somos a habitação, a morada do Deus Todo-Poderoso. Em contrapartida, nós preparamos essa morada para o Senhor dia após dia habitar em nós. Ele já preparou de forma eterna uma morada para todos nós habitarmos. E nós precisamos entender que a restauração é algo imprescindível em nossas vidas, os restaurará. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas, ou seja, há uma proposta de restauração que Paulo menciona. Todas as coisas foram feitas novas, ou seja, restauração.
Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, ou seja, confirmação. Deus, Ele nos restaurará, nos confirmará, e essa confirmação vem por intermédio do selo do Espírito Santo que há em nós. Por consequência, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E por fim, Mateus 7,24 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É o que Pedro está mencionando no capítulo 5, no qual nós lemos: os restaurará, os confirmará e os porá firmes sobre a rocha, ou seja, sobre alicerces. É isso que Mateus diz. Ouvir a palavra de Deus e praticá-la é construir a nossa casa sobre firmes alicerces, sobre a rocha. Então, irmãos, a nossa vida diária com Cristo de santidade, de adoração, de busca, servindo a Jesus Cristo, significa que nós estamos construindo para a eternidade. E enquanto nós colocamos as nossas vidas em prol de um evangelho santo, puro, modificador na vida do homem, nós estamos limpando, purificando esse tabernáculo para a habitação de Deus, para a habitação de Jesus Cristo. E nós entendemos que Ele já preparou morada para todos nós. O que nós precisamos entender e que precisa ficar bem claro é que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui como passageiros e peregrinos. A nossa habitação o Senhor a preparou. E nós estamos aqui única e exclusivamente para levantar ao Senhor uma bandeira. E essa bandeira, ela é fincada em cada tabernáculo, em cada casa, em cada habitação do Espírito Santo nessa terra, que sou eu e você. E que Jesus continue abençoando as nossas vidas, nossas casas e as nossas famílias. Amém.